Os grandes homens da Sagrada Escritura tinham um lugar preferido de oração, que eram as montanhas. Moisés rezou na montanha, Elias subia na montanha e tantos outros santos, porque a montanha é tida como o lugar de encontro com Deus, o lugar de estar mais próximo do céu. Eu, graças a Deus, e os meus amigos rezamos muito nas montanhas, antes de vir para a Canção Nova. Agora a minha montanha é claro, o sacrário, é a Sagrada Escritura, mas eu já tive essa oportunidade e é muito bom fazer esta experiência. Então a montanha é o local de encontro. Diante de uma situação em que Jesus está, não quer tomar uma decisão sozinho, o que ele faz? Vai buscar a decisão no coração de Deus. Diante de uma situação de dificuldade, seja de dúvida, seja de incerteza, seja de medos, Jesus Cristo recorre ao coração do Pai. Então, a montanha é o local do encontro e a oração é o momento da escuta. Jesus Cristo que, na oração, por meio da oração, procura de Deus as respostas. Quer tomar uma decisão, mas não segundo as suas próprias vontades. Quer tomar segundo o coração do Pai. E por isto sobe a montanha para que a oração seja o meio do diálogo. E seja o local em que Deus mostre para ele o momento, a forma e as pessoas que ele deve escolher. Por isso Jesus Cristo está na montanha. A montanha é este local do encontro. Por isto que, quando estivermos em situações difíceis, situações problemáticas, situações de noites, de trevas nas nossas vidas, é buscar no coração de Deus as respostas. E vejam só como foi uma oração frutuosa. Quando é que Jesus Cristo tomou a decisão? Qual foi o momento em que Jesus Cristo chamou os discípulos? De manhã. Aqui também nós podemos fazer uma referência não apenas cronológica, mas o clarear do dia, o receber de Deus a luz e a direção. A oração de Jesus Cristo, uma oração frutuosa, uma oração que recebe resultado, o caminho sinalizado por Deus. Por isso Jesus Cristo não toma uma decisão no meio da noite. Jesus Cristo não toma uma decisão na hora das trevas. Jesus Cristo toma uma decisão na hora da luz. Jesus Cristo toma uma decisão depois que o Pai dá a ele os direcionamentos, dá a ele o caminho que deve ser tomado, dá a ele, clarifica na mente, no coração dele as pessoas que devem ser escolhidas. Por isso nós estamos vendo aqui Jesus que nos ensina a termos postura diante das nossas decisões. Não tomarmos decisão de qualquer jeito. Qual é a decisão acertada diante de Deus? Uma decisão buscada na oração, uma decisão realizada segundo a vontade de Deus, uma decisão não tomada no meio das trevas, no meio das dificuldades, no meio das dores, mas uma decisão tomada em Deus. Por isto que Jesus Cristo está, naquele momento, diante de um fato tão importante e diante de algo que vai marcar a história da igreja e que depende de toda a continuidade de todo o seu projeto, está ele em oração, buscando o melhor caminho para realizar a vontade de Deus. Repito, as melhores decisões precisa ser tomada em oração. Segundo, precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas chegam para mim, por exemplo, e dizem: Padre, eu estou com uma dúvida no meu matrimônio, estou com um problema no meu matrimônio, não sei se é vontade de Deus eu deixar a minha esposa ou não deixar.
já de imediato eu digo para ele: eu já sei a vontade de Deus e você sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é você não deixar a sua esposa. É Ele que te deu um matrimônio, então é contraditório agora você ir lá e rezar e dizer: ah, Deus quer que eu deixe a minha esposa. É contraditório, não é? Já não foi Deus que o confiou a ti o matrimônio, confiou àquela esposa? Então agora eu não sei, se eu estou na dúvida qual é a vontade de Deus, se é deixar ou não deixar a minha esposa. Então eu já digo para ele: eu sei qual é a vontade de Deus, é não deixar a esposa. Uma decisão precisa ser tomada em oração, segundo o coração de Deus. Este passo que eu vou dar na minha vida corresponde ao Evangelho? Corresponde à doutrina da igreja? Corresponde àquilo que eu ouço nas santas missas? Corresponde àquilo que eu leio na Sagrada Escritura? Se não corresponde, então não é de Deus. Se corresponde com a doutrina da igreja, se corresponde com o Evangelho, pode tomar esta decisão que é de Deus. Porque Deus fala por meio da Sagrada Escritura, Deus fala por meio da tradição da igreja, Deus fala por meio da doutrina da igreja. Essas são as decisões, e Jesus Cristo quer tomar uma decisão acertada. Vejam só que coisa maravilhosa. Depois dele ter sido iluminado pelo próprio Pai, porque todas as decisões de Jesus Cristo buscava no Pai. Depois dele ter sido iluminado, daí sim ele toma uma decisão. Como é que ele toma a decisão? Está no alto da montanha, não está? Então o que é que ele faz? Desce da montanha, no meio dos seus discípulos, e começa a escolher: você. É isso que ele faz? Olha aí no seu Evangelho e veja se é isso que ele faz. Onde Jesus Cristo está? Na montanha. Por que é que ele está na montanha? Em intimidade com o Pai, em contato com o Pai, em oração, em comunhão com o Pai. E quando ele vai escolher, o que é que ele faz? Chama os 12 para junto dele. O primeiro passo da escolha, o primeiro passo da vocação de Deus, do chamado de Deus para o ser humano, é que saia do cotidiano da vida e venha para a intimidade com Ele. É isso que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo diz assim: eu estou escolhendo vocês, primeiro para a intimidade, primeiro para estar unido ao coração de Deus, porque assim como eu preciso tomar uma decisão segundo o coração de Deus, a sua vida também precisa ser segundo o coração de Deus, porque daqui a pouco os teus passos serão os meus passos, as tuas palavras serão as minhas palavras, as suas decisões terão que ser as minhas decisões. Então, se precisa ser as minhas decisões, se precisa ser os meus passos, se precisa ser as minhas palavras, então você precisa sair da onde você está para vir aonde eu estou. E por isso Jesus Cristo chama, convida o homem, convida os seus apóstolos, convida os seus discípulos a deixar a sua vida cotidiana. Não digo deixar, não quero mais saber disso, mas a ter uma pausa na sua vida cotidiana e subir na montanha, e vir para a intimidade, e vir para o relacionamento com o Pai, e vir ouvir e descobrir do coração de Deus qual é a sua vontade. Por isto Deus chama o homem à esfera do divino, à esfera do céu. Por isso eu gosto de definir todo cristão, e especialmente os vocacionados, como pessoas, homens e mulheres de dois mundos. Por que são homens e mulheres de dois mundos?
Homens e mulheres que vivem no mundo do céu, escolhido por Deus para viver o relacionamento e intimidade com Ele, por isso chamado ao céu, homens e mulheres que buscam as coisas do alto, e isto precisa acontecer entre nós, cristãos, homens chamados por Deus, homens, então, homens de dois mundos, homens do mundo celestes e homens do mundo terrestre. Sabe por quê? Porque vejam só, depois que os escolheu, os chamou para a intimidade, o que é que Jesus Cristo faz? Agora sim, desce com eles. Agora sim Jesus Cristo desceu com eles. É só você olhar no Evangelho. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. A montanha é o lugar da intimidade com Deus. A planície é o local da missão de Jesus Cristo e da missão dos apóstolos. Por isso Jesus está ali parado com eles no plano. Estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão. Vejam só como ele chamou alguns para uma experiência profunda. Existiam muitos discípulos lá embaixo e Jesus Cristo trouxe para a montanha aqueles 12. Ali existiam muitos homens, vieram para ser curados de suas doenças, atormentados dos seus espíritos. Então vejam só, o cristão que é homens de dois mundos, vive na intimidade com o Pai, vive na comunhão com Deus, busca as coisas do alto. O cristão que vive na planície, que vive na missão, porque é chamado de apóstolo, vive na missão, vive da evangelização, vive do anúncio do evangelho, vive da pregação da palavra com as próprias palavras, pregação da palavra com a própria vida. Então o cristão é este homem dos dois mundos. Eu vivo no mundo celeste, eu vivo na comunhão com Deus, eu vivo na comunhão com os irmãos, eu vivo da missão do anúncio do evangelho. Veja como é profunda a missão do cristão. Cristão que só vive no mundo só. Vamos ver o cristão que só vive no mundo só? Como isto é arriscado? Cristão que só vive no mundo divino, que só vive no mundo celeste, que só vive no mundo das alturas, é um cristão do mundo da lua. É um cristão desencarnado. É um cristão que quer ser tão puro, quer ser tão santo, que não consegue viver a realidade. Tudo para ele é mal, tudo para ele é horrível. Este mundo é algo pesaroso. Que coisa horrível. O meu grande desejo, na verdade, é estar no céu. E não aproveita do dom que Deus lhe deu. Porque a vida é um dom de Deus. Então nós somos homens que buscam as coisas do alto, mas somos homens que vivem bem nesta terra, fora do pecado, porque o pecado não nos pertence, e nem pertence a esta terra, porque o próprio Deus, quando criou, viu que tudo era bom. Se viu que tudo era bom, então ele não enxergou o pecado na terra. O pecado veio depois com a desobediência do homem. Então, o cristão é alguém que vive buscando o céu e que vive muito bem a sua vida fora do pecado, tem prazer de viver, tem prazer de estar com as pessoas. Não é como conta alguns seminaristas, alguns do pessoal aqui da Canção Nova, conta que um dos discípulos de muitos anos atrás era um que só gostava de rezar, e rezava. Discípulos são alguns membros da comunidade, estão num período mais profundo de formação. E chegou numa hora da escala, está ele lá na capela, todo piedoso e rezando, e os irmãos trabalhando. Chegou um outro correndo, foi lá na capela, chamou o nome dele, vou dizer aqui um nome fictício, Antônio.
imitando a voz de Deus, né? Antônio, Deus está falando comigo, volta para a escala que está na hora de trabalhar, rapaz. Falou isto para ele. Estava lá todo piedoso e Deus disse, e o rapaz disse, Antônio, volta para a escala que agora é a hora de trabalhar, rapaz, não é hora de ficar em adoração, não. Cristão, o homem do mundo divino, o cristão só do mundo divino é alguém desencarnado da vida, desencarnado na vida. E um cristão só no mundo terrestre, isso também é terrível. Cristão só no mundo terrestre é um pagão cristianizado. Veja só, é um pagão cristianizado. É uma pessoa que vive uma vida mundana, configurado ao mundo e não a Cristo. É um cristão? Sim, mas tem atitude de pagão. É um cristão que ama tanto esta vida, só que em vez de amar só a vida, ama também o pecado e todas as coisas ruins presentes em muitas áreas e muitas situações deste mundo. Cristão que só vive no mundo terrestre, nada mais é do que um pagão que carrega uma cruz no peito, mas não tem uma atitude real de vida. Não tem uma atitude segundo a vida do Evangelho, segundo o Cristo. Foi convidado para estar na montanha, foi convidado para comungar-se com Jesus Cristo lá no alto da montanha, mas vive só no mundo de baixo. Então que esta Eucaristia para nós seja, primeiro, um momento em que nós descobramos em que quando eu estou em situações de dificuldade, daí sim que eu tenho que rezar de verdade e buscar Deus na montanha. Que seja um momento em que nós tomemos a consciência de que o nosso lugar é na montanha com Jesus Cristo. E a partir da montanha, a partir da experiência, a partir do encontro com Deus, daí sim nós descemos para a missão. Que o Senhor nos conceda esta capacidade de vivermos bem nestes dois mundos. Vivemos no mundo celeste em comunhão com Ele e vivemos no mundo terrestre numa verdadeira missão, como homens e mulheres que são apóstolos de Jesus Cristo, como homens e mulheres que vai buscar na montanha o que o coração de Deus pede para as nossas vidas e vai reproduzir para os outros aquilo que Deus trouxe aos nossos corações. Que o Senhor nos dê esta capacidade e que esta Eucaristia, que é a montanha mais alta em que nós podemos estar, no encontro não só pessoal, mas tão íntimo e tão profundo que ele invade as nossas almas, que as nossas vidas sejam transformadas e restauradas por esta graça.